dia, tudo bom? Hoje nós vamos falar do capítulo 4 do livro Uma Vida com Propósitos, livro que a gente está acompanhando. Estou falando sobre todos os capítulos de forma... trazendo pontos, né, dos capítulos daquilo que mais mexeu comigo, que eu mais visualizo que seria importante compartilhar. Hoje nós estamos no capítulo 4 e vamos falar sobre Criado para ser Eterno. Tá? Eu anotei alguns pontos aqui que eu visualizei que são características de pessoas que entendem que foram criadas para ser eterno. Tá? Elas têm compreensão, elas entendem, elas têm um olhar claro a respeito disso. Tá? Pode ser que alguns desses 7 pontos, você não tenha tão claro, né? Porque no fim das contas, essa clareza ela vai te impulsionar a algo, ela vai te direcionar para uma vida com propósitos. Tá? Então, às vezes, você não está tendo uma vida com propósitos, você não está agindo com propósitos, por propósitos, sim por algumas propostas, está sendo levado de um canto para o outro, enfim. Pode ser que alguns desses pontos você esteja falhando. Tá? Então, fica comigo até o final para você conseguir acompanhar qual ponto desses você está falhando, quais desses pontos você está cumprindo, quais características dessas você tem ou não que você precisa desenvolver, tá? Então são 7 pontos que eu separei para compartilhar com vocês, tá? O tema da aula de hoje da live de hoje é Criado para ser Eterno. Primeira coisa, o Rick Warren fala sobre um versículo, ele abre o capítulo com um versículo de Eclesiastes 3:11, onde Salomão diz: Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, primeira coisa que você tem que entender: Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Você tem a eternidade aí dentro. Né? Mas de alguma forma, por conta da queda, por conta do pecado e por conta das nossas transgressões, nós somos desligados desse entendimento completo, integral, íntegro, dessa compreensão plena. Né? E de glória em glória nós estamos recuperando essa compreensão. Nós vemos a sombra do que está por vir ainda. Né? Nós não temos a revelação completa do que há de vir. Mas, através da redenção em Cristo, nós temos uma compreensão mais clara. E eu quero deixar claro que, quando ele fala homem, ele não fala cristão. Ele fala todo homem tem a eternidade dentro dele. Todo homem. Todo homem tem... Por mais que a compreensão não seja tão clara, não seja tão perfeita, tão plena, ele tem a compreensão dentro dele. Qualquer homem, seja o ímpio, seja o cristão, ele tem dentro dele a eternidade. E ele não consegue compreender de alguma forma. Tá? Até nós cristãos, às vezes, não conseguimos compreender isso de forma absoluta. Tá? Então, eu quero falar sobre a primeira característica de uma pessoa que foi criada para ser eterna, que ela entende que ela foi criada para ser eterna. Ela entende que a nossa vida não se resume só a essa vida. Tá? A primeira coisa ela entende que a eternidade já está dentro dela. A primeira coisa que você tem que observar: Ramon, eu entendo que a eternidade está plantada no meu coração. De algo que Deus colocou dentro de mim. Eu fui criado para ser eterno. Então, eu entendo isso. Eu entendo que a eternidade já está dentro de mim. Né? E aí, quando o Salomão fala isso, que a eternidade foi plantada no seu coração, que você tem que compreender, e aí você pode fazer autoanálise, várias coisas que você pode fazer, lembrar, trazer memórias, conversar com alguém e conversar sobre esse tipo de coisa. Olha que interessante isso. Quando você entende isso, você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Até quando você não entende, na verdade. Tá? As pessoas anseiam pela imortalidade. Né? Se você visualizar tantos filmes que já foram feitos com esse viés de imortalidade, de congelar o corpo para não morrer, para de alguma forma tentar, através da biologia, da ciência, da tecnologia, trazer essa pessoa à realidade, ou revivê-la, ou trazer em outra vida, sempre com esse anseio pela imortalidade. Aí ele fala: isso ocorre porque Deus projetou a sua imagem para viver eternamente. Ou seja, o nosso desejo inato, intrínseco, algo que está dentro de nós pela imortalidade, é fruto dessa eternidade que foi plantada dentro de nós.
Só que por causa do pecado, das nossas transgressões e do afastamento de Deus, o homem faz loucuras por causa disso, né? Então, a mensagem que está plantada dentro, ela mal interpretada, ela pode trazer várias coisas negativas, né? Você visualiza tentativas de se criar robôs da própria pessoa para que esse robô de alguma forma possa continuar. Na China fazem muito isso, né? Faz um robô idêntico para ver se aquele robô idêntico perdura uma imortalidade, né? Então, as pessoas fazem coisas nesse viés, nessa tentativa de se tornarem imortais de alguma forma, né? E quando nós, intrinsecamente, inato, nós homens, tá? Não estou falando só cristãos, todo homem, ele tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Se vai se perguntar para alguém, tem gente que fala, meu desejo é não morrer. Né? Às vezes, na ignorância, se tivesse desejar uma coisa assim absurda, cara, ser eterno. Né? E ele sempre associa a eternidade à longevidade. É uma coisa que eu quero falar também, que não necessariamente a eternidade está ligado somente à longevidade, tempo, linha do tempo, muitos anos, enfim. Então, embora saibamos que com o tempo nós morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. Você pode olhar isso. Mesmo as mortes mais abreviadas, mortes mais por acidente, a gente sempre olha com um olhar de injustiça. Essa pessoa talvez não podia ter ido, não era a hora dela. Né? É algo que mexe com a gente quando fala de morte, velório, enterro. É algo que não é um assunto tão confortável e se você visualizar, você consegue entender quanto tempo você passa falando sobre isso no seu dia. Quais conversas vocês falam sobre eternidade, sobre morte. Né? Porque é algo meio desagradável por falta do entendimento, da clareza. Eu creio nisso. Então a razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Então é algo que está dentro de nós. Tá? Então, a primeira característica de uma pessoa que foi criada para ser eterna, ela entende que ela tem isso dentro dela, a mente, o coração, né? E esse anseio está atrelado à alma dela por essa motivação, porque Deus colocou lá, tá? Eclesiastes 3:11 deixa claro. Deus colocou a eternidade no coração do homem e ele não compreende isso de forma inteira, não compreende isso de forma plena, tá? Mas ele consegue. O homem que tem ele é renovado em Cristo, ele é transformado por Cristo, ele consegue entender que esse fruto, esse anseio pela eternidade é fruto dessa semeadura que Deus fez no nosso coração desde a eternidade, desde antes do nosso nascimento. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Quando você é criado para ser eterno, você tem essa característica de você entender com clareza, cara, eu tenho esse desejo, eu tenho esse inato dentro de mim, esse anseio pela eternidade. Tá? A segunda característica é, quando você é criado para ser eterno, você sempre está se perguntando, a minha vontade ou a dele? Você sempre se pergunta. Quando você compreende isso, é a característica de alguém. Eu cumpro a minha vontade ou eu cumpro a dele? Como que eu faço a vontade de Deus? Como eu posso caminhar para fazer a vontade de Deus? Como eu posso me aproximar de Deus para que de alguma forma faça a vontade dele? Eu quero agradá-lo. Então uma pessoa que nasceu para ser eterna, foi criada para ser eterna, ela tem esse anseio pela vontade de Deus. Ela sempre se pergunta, isso é a minha vontade ou a vontade de Deus? Ela está sempre em questionamento, isso é a minha vontade ou a vontade de Deus? Deus, eu quero fazer a tua vontade, Deus, eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração, fala comigo. Então ela está sempre buscando o conhecimento da vontade de Deus. Tá? Então essa é a segunda característica. E C.S. Lewis diz, existem dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Só mudar aqui. Então você deve se perguntar, você é qual pessoa? Você é essa pessoa que pergunta, Deus, isso é da sua vontade? Ou você caminha tanto com Ele, tão perto dele, que você compreende o desejo do coração dele? Você sabe que está andando na vontade dele. A partir dos princípios bíblicos você consegue compreender a vontade dele. Você é uma pessoa que espera receber uma resposta, você é uma pessoa que pelo fato de ter tanta intimidade caminha com ele e sabe que isso já é o desejo do coração dele, essa é a vontade dele.
Como que você enxerga isso? A vontade de Deus é simples para você? É algo claro para você ou é algo ainda obscuro? Às vezes você faz algo pensando que não é a vontade de Deus. Como é que você age quanto a isso? Tá? Porque a característica de uma pessoa que foi criada para ser eterna, ela sempre está preocupada, não é preocupada a palavra certa, ela está sempre inclinada a entender a vontade de Deus. Tá? Então essa pessoa está sempre inclinada a entender a vontade de Deus. Essa é a segunda característica. A terceira característica é... Vamos lá. A terceira característica de uma pessoa criada para ser eterna é que ela tem uma nova perspectiva. Ela tem uma nova cosmovisão de mundo. Ela tem uma nova visão de mundo. Né? A cosmovisão dela é bíblica. Como assim? A visão de mundo dela não é pautado na cultura atual, não é pautado nessas esferas sociais corrompidas, não é pautada pela moda, não é pautada pelas atualizações, é pautada sobre princípios antigos, princípios eternos, para ser mais correto, tá? Então, ela tem uma nova perspectiva de mundo, ela tem uma nova visão, ela tem um novo panorama, ela tem uma metanoia, porque antes, caída, ela tinha uma visão de um mundo baseado no que acontece no mundo, uma visão de sociedade baseado em princípios não eternos, princípios que vão passar, né? Então, agora ela tem uma nova perspectiva, a vida dela, a visão dela de mundo cultural, social, econômica, a visão dela de comunidade, a visão dela de família agora é toda acima de princípios eternos, tá? Ela tem uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão. A visão dela agora ela é ampliada, ela é amplificada e ela é de acordo com os princípios eternos, tá? Olha o que Rick Warren fala. Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e o agora, perceberá que a vida é apenas uma preparação para a eternidade. Você começará a viver de forma diferente, né? Você é transformado, você começa a viver de forma diferente. Você começará a viver a luz da eternidade. Você começará a viver a partir dessa transformação e dessa compreensão desse conhecimento. Esse conhecimento, essa compreensão de eternidade, ela é revelada a você e agora você age de acordo com princípios eternos. Porque o padrão dessa era, desse mundo, né? A palavra mundo na Bíblia é muito utilizada para era, e era é pensamento, sistema, não fala de terra, fala de era. Essa era, esse padrão de pensamento, ele é corrompido. Você vê que ele está sempre atualizando, são sempre coisas novas, A gente parece que nunca descobriu, parece que não tem nada, um princípio exato. Sempre tem algo que dá para relativizar. E quando você é criado para ser eterno, você tem essa característica de ter uma nova perspectiva agora a partir de uma cosmovisão bíblica. Tá? Então, você começa a viver a luz da eternidade. Isso te dá uma perspectiva de como lidar com cada relação, cada tarefa e cada circunstância. Você não se relaciona a partir de um princípio dessa era, você não faz uma tarefa a partir de um princípio dessa era, você não age de acordo com os princípios dessa era. Agora você tem uma nova cosmovisão. Né? Se antes você reagiu a circunstâncias de uma forma, agora você reage de outra forma, totalmente diferente, um padrão eterno, um padrão de reino. Né? Você se relacionava só por se relacionar. Hoje você se relaciona, você quer relações mais profundas, relações amorosas, relações saudáveis. Então, hoje, quando você tem essa visão, você passa a ter uma vida que converge para obras eternas também, tá? Porque você entende os princípios eternos, então você quer fazer obras que vão durar, né? Você quer realizar obras que vão ser provadas pelo fogo e vão persistir, vão durar, não vão ser como palha seca, como diz a palavra, né? Então, subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais. Uma das características é que quando você visualiza isso,
você tem uma nova perspectiva, uma cosmovisão bíblica, muita coisa que você fazia, ou muita coisa que você faz, quando você clareia isso, você vê que é banal. Não te leva para onde Deus quer que você vá, não te leva para um resultado que gera transformação na vida das pessoas, não te leva para um caminho onde isso vai estar frutificando na vida das pessoas. Sabe? Você não está dando fruto porque você está gastando energia com coisas banais, coisas que vão passar pelo fogo e não vão durar. Entende? Então, quando você é criado para ser eterno, você tem essa visão, você entende os valores eternos, você agora tem uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão. Agora você olha para o mundo de uma outra forma. Agora você olha para o mundo com mais convicção, porque você está pautado em verdades eternas, está pautado em princípios, está pautado na palavra. Né? E a palavra ela é antiga, ela não é velha, existe uma diferença, ela é antiga. Né? É uma palavra que não passa, uma palavra que é eterna. As circunstâncias vão passar, a moda vai passar, a tecnologia, muitas coisas não vão durar, né? Muitas tendências vão passar, mas a palavra não. Você vê que ela tem 2000 anos que ela está vindo, e as coisas estão sendo construídas. Há uma narrativa sendo contada, há uma história sendo contada e faz sentido. Quando você começa o conhecimento da palavra, você visualiza que agora a sua cosmovisão te posiciona no reino de uma forma que você não é mais um leigo, você não é mais uma pessoa que vive de acordo com o que o jornal publica, que vive de acordo com o que a manchete comunicou, que vive de acordo com os padrões da novela, que vive de acordo com os padrões do reality show. Você já não vive mais essa realidade. Você é pautado em princípios eternos, você tem uma cosmovisão bíblica, você tem uma visão de mundo pautada em verdades eternas. Tá? Então, aí ele fala, né, quanto mais próximo você viver de Deus... Pronto, acho que voltou. Alguém pediu autorização aqui, deixa eu autorizar aqui. Pronto. Então ele fala, quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Ou seja, quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais intimidade você tiver, mais você vai entender que tem coisas que você pode ir tirando da sua agenda, tem coisas que você pode ir tirando da sua rotina. Tá? Então, quanto mais relação com Deus, quanto mais relação com o eterno, Deus é eterno, mais o seu desejo por coisas eternas, mais o seu desejo pela palavra, mais o seu desejo por oração, mais o seu desejo em ajudar as pessoas, mais o seu desejo em fazer trabalhos sociais, mais o seu desejo em ver transformações das pessoas, mais o seu desejo em amar as pessoas. Sabe? Você começa a viver uma vida de inclinação para o outro, frutificação, transbordo, entende? Compartilhamento, você sai do modo eu, o mundo para mim, não, agora você entende o seu papel no reino, o seu dever no reino, tá? Perdão. Então, vamos lá. Quem é criado para ser eterno, são 7 características que eu estou falando, tá? Eu vou recapitular já as 3 que nós falamos. A primeira é que ele entende que a eternidade já está dentro de nós, já está em nós, foi plantada no nosso coração. Entende que uma pessoa que é criada para ser eterna, ela tende a buscar a vontade de Deus. Ela sempre está perguntando, será que isso é a minha vontade? Será que é a dele? Como que eu faço para me aproximar dele? Como que eu faço para poder andar segundo a vontade dele? Esse é o meu desejo, esse é o meu anseio, o conhecimento da vontade de Deus. E a terceira, ela tem uma nova perspectiva, uma cosmovisão correta do mundo, amplificada, clareada, pautada em princípios eternos. E a quarta, que é um complemento praticamente da terceira, ela entende os valores eternos. Ela entende. Porque uma coisa é eu ler algo, outra coisa é eu entender algo. Tá? Uma coisa é eu ler, uma coisa é eu entender. Uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu praticar. Né? Então, o entendimento nesse aspecto quando você entende os valores eternos, o que mostra que você realmente entendeu os valores eternos é a sua prática, é a sua ação. Se aquilo faz parte agora da sua vida, se aquilo entrou na sua mente, gerou uma consciência que trouxe para suas mãos e trouxe para os seus pés e para sua boca. Entende? Agora você fala sobre isso, agora você pratica, agora você caminha nisso. Né? Então, quando você vive a luz da eternidade, seus valores mudam. Seus valores mudam. Quando você entende, seus valores mudam.
Uma coisa é eu ouvir sobre isso. Uma coisa é isso gerar uma consciência que faz uma mudança. Então você muda, né? Então o entendimento tem a ver com a mudança. E o que revela a mudança? O comportamento, a inclinação, a ação, a obra, tá? Aí o que acontece quando você entende os valores eternos? Você passa a utilizar mais sabiamente o seu dinheiro, mais sabiamente o seu tempo, mais sabiamente o seu recurso financeiro e sabiamente o seu tempo. Você passa a dar mais valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou somente prazeres. Então, você passa a visualizar, você passa a se importar com quem você tem sido, quais têm sido os frutos que você tem dado, quem você tem se tornado, né? Você passa a dar valor às relações, você quer estar com pessoas, você quer estar em relacionamentos maduros, saudáveis, você quer aprender, você entende que pessoas que já passaram por situações podem te ensinar muita coisa. Uma coisa, né? Dentro desse ponto, entende os valores eternos. E quem entende os valores eternos está prestando conta para alguém. Como assim, Ramon, está prestando conta para alguém? Está sendo discipulado, está sendo acompanhado, está sendo mentorado, está sendo disciplinado de alguma forma, está sendo admoestado, está sendo exortado. Uma pessoa que entende os valores eternos, dentro desse ponto eu até acrescentaria, ela está sendo discipulada, ela está sendo exortada, ela está prestando conta, ela presta conta, ela tem um desejo de prestar conta, ela tem um desejo de aprender com quem já passou por aquilo, ela tem um desejo de alcançar a maturidade de alguém que já passou por aquilo, ela tem um desejo de crescer na sua personalidade, crescer no seu caráter, ter o caráter mudado para ter boas obras. Ela tem esse desejo. Dentro dessa pessoa que entende os valores eternos, ela muda. E essa mudança implica na sua vontade. Entende? Então sua vontade passa a ser diferente. Você não se importa com fama, riquezas e realizações e prazeres somente. Tá? Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, as modas e os valores populares já não é tão importante para você. Então aqui a gente está falando de uma metanoia, de uma mudança de mente, como Paulo diz, né? Agora está em Romanos 12 e alguma coisa, não sei se é 12:2, 12:8. Né? Não se conformeis com um padrão de pensamento desse mundo, mas sejais renovado na sua mente. Né? Não se conformeis com o padrão de pensamento, mas sejais renovados, sejais transformados a cada dia, para que você não seja dirigido, como a gente falou na aula anterior, na live anterior, sejais dirigido pela necessidade de aprovação, sejais dirigido pela necessidade de fama, de riqueza, de afirmação, de reconhecimento, para que você não sejais dirigido por isso. Tá? Então, quando você entende os valores eternos, a sua vida muda, e isso implica no seu comportamento, isso implica numa mudança de rota, porque arrependimento, que é a mesma coisa que metanoia, que é essa coisa de mudança de mente, ela também muda o seu comportamento, ela muda a sua direção. Eu estava indo para cá, eu tive a metanoia, agora eu estou indo para lá. É uma mudança radical, uma mudança completa, ela muda todas as áreas da sua vida. Tá? Então, você entende os valores eternos. A pessoa que ela tem essa característica, ela entende os valores eternos. Paulo diz, antigamente eu pensava todas essas coisas, tudo aquilo, todo o estudo, todo o ensinamento, toda a vida, todos os prazeres, todas as relações, tudo eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Então agora você já não olha mais para uma relação com o olhar de o que essa pessoa pode me oferecer, um olhar de carência. Você agora vai para uma relação, você se relaciona com a pessoa pensando no que eu posso oferecer para essa pessoa. Não é mais uma relação, uma simbiose, não é uma coisa doentia, para preencher vazios, preencher aquilo que você precisa. Você não se relaciona porque você precisa, você se relaciona porque agora você está cheio, você é completo nele. Faz parte da sua natureza agora. Tá? Então, quando você entende os valores eternos, você
compreende que as coisas que já passaram não têm mais o mesmo valor. Agora você vive sobre princípios e valores eternos. Tá? Então, quando você é criado para ser eterno, você tem essa característica de entender os valores do reino, os valores eternos. Tá? A quinta característica de uma pessoa que é criada para ser eterna, ela entende e ela passa a pensar no longo prazo. Tá? Ela passa a pensar no longo prazo. Rick Warren diz assim: o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. Uma pessoa que só pensa no curto prazo, só pensa no prazer momentâneo, só pensa agora, só pensa no agora. Então eu tenho que ter prazer, realização para agora, para hoje. Por quê? É um pensamento de curto prazo. Né? Aí, só um minuto. Pensamento de curto prazo. E quem é criado para ser eterno, quem tem esse entendimento, ele pensa no longo prazo. Ele pensa no longo prazo. Ele pensa: o que eu fizer hoje, se eu semear, quais os resultados que isso podem dar no futuro? Quais os resultados que isso podem gerar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E se eu tiver esse hábito, daqui a tanto tempo eu vou estar como? Isso se aplica a tudo, tá? A corpo, alma e espírito. Todas as suas realizações baseadas nisso. Se eu fizer isso, como eu vou estar assim daqui a tanto tempo? Se eu continuar fazendo o que eu faço, se eu continuar tendo esse hábito, como eu vou estar aqui daqui a tanto tempo? Se eu continuar com esse hábito de leitura, lendo 5 páginas por dia, será que daqui a tanto tempo eu vou estar como? Vou ter lido quantos livros? Será que essas pessoas fazem um plano para o seu ano de longo prazo? Por algumas pessoas, alguns mentores, é considerado curto prazo 1 ano. Mas para alguns projetos são um longo prazo. Então, uma pessoa criada para ser eterna, ela passa a pensar no longo prazo. Ela vê que a vida não é só o hoje ou agora. Apesar de que você tem que se concentrar no hoje ou no agora. O que você pode fazer hoje e agora. Mas você tem que ter um plano. Você tem que viver uma vida pensando na semeadura, irrigar a semente, porque vai dar um fruto. É a lei natural das coisas. Tá? Longo prazo. Entender as estações, entender que existem várias estações. Então, sair desse viés imediatista. Tá? É a geração que não pode ver uma notificação, que tem que estar visualizando, que tem que estar respondendo, tem que ser na hora, tem que ser para hoje, tem que ser para ontem. Não. Você passa a pensar no longo prazo. As suas relações são mais duradouras, porque você passa a pensar no longo prazo. Você não entra numa relação pensando só no seu prazer. É uma relação de longo prazo, uma relação de construção, de profundidade. E hoje está muito difícil. Porque uma relação de longo prazo é uma relação construtiva, uma relação crescente, é uma relação que entra numa curva de crescimento. Tá? Hoje as relações são assim: conhece num dia, já deu um pico de conhecimento do que você queria, do prazer que você queria, da relação que você queria, da informação que você queria, depois você já desce e já entra para uma nova relação, porque você quer um novo. A pessoa que pensa no curto prazo, ela quer novo toda hora, ela quer, o gráfico dela não é assim, ó. O gráfico dela tem que fazer isso aqui, ó. Aí cai, tem que conhecer outra pessoa agora. Cai, já conheceu tudo que tinha para conhecer, né? E aí, se a gente fosse entrar em termos de relacionamento, de namoro, esse tipo de coisa, é assim, não é uma linha de construção, é uma linha que faz uma curva, é uma linha que eu quero conhecer logo tudo que eu posso e cai. Não é algo construtivo, não há semeadura, sabe? Isso é um exemplo, né, na área da relação do namoro, por exemplo. Então, uma pessoa criada para ser eterna, ela entende, ela passa a entender o longo prazo. Tudo na vida dela, ela entende que daqui a 5 anos vai chegar, daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30 vai chegar, e ela tem um plano para isso. Ela se inclina para isso, a vida dela é inclinada para isso. Tá? Então, essa é a quinta característica de uma pessoa criada para ser eterna, ela tem essa compreensão. Porque olha o que o Rick Warren fala: o que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê sobre a superfície. Então você já pode experimentar muita coisa da eternidade hoje, muita profundidade. Inclusive João 17,3 diz que a eternidade é essa: conhecer a Cristo.
reconhecer que existe só um Deus, confessar que existe só um Deus e reconhecer a Cristo, a quem Deus enviou. Né? Então é sobre conhecê-lo. Então você já pode experimentar a eternidade. Só que às vezes é algo tão conceitual que você quer algo palpável, né? Algo que dá para materializar. E dá para materializar. É só você ter uma relação diária com ele, que isso vai te transformar, isso vai gerar transformação em você, que vai gerar mudança, que vai gerar frutos eternos na vida das pessoas. Aí você começa a ver vidas transformadas, pessoas transformadas, através da sua vida no ministério, através da sua vida numa relação, na sua empresa, no seu trabalho, em qualquer lugar. Tá? Então, você passa a pensar no longo prazo, você não pensa só no imediatismo, naquilo que eu posso. Porque geralmente o imediatista tem a ver com o prazer que ele quer agora, imediato. Tá? E não é nem sobre fazer para o outro rápido, transformação rápida, é sobre o que ele quer rápido. Se fosse para nosso desejo de curto prazo, fosse que as outras pessoas fossem transformadas, fossem de alguma forma aliviadas as suas dores, seus sofrimentos rápido, de alguma forma a gente teria uma porcentagem aí de algo bom nisso, de uma intenção boa. Mas geralmente o imediatista está mais preocupado com aquilo que pode realizar ele de forma rápida. Tá? Então, a Bíblia diz, né, sobre isso. Esse é o significado das Escrituras que dizem: nenhum outro mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Então, tem muita coisa preparada para nós, existe muita coisa sendo preparada para nós, existe um lar, existe um reino, existe uma cidade celestial sendo preparada para nós, existe muita coisa sendo preparada para nós que nós ainda não compreendemos, mas que podemos experimentar coisas boas aqui na Terra a partir de um pensamento de longo prazo. Porque daqui a 2 anos, daqui a 1 ano vai chegar. Eu tenho um plano para daqui a 1 ano, eu tenho um plano para daqui a 2 anos, eu tenho um plano para daqui a 5 anos. Né? Eu projeto coisas. Então, o que acontece? Você já pode experimentar essa cultura do longo prazo, essa cultura da lei natural das coisas, porque as coisas que são aceleradas demais, elas são mais artificiais. Você pode visualizar isso. Quando a gente quer acelerar um processo, ele se torna artificial. Às vezes ele tem que amadurecimento, processo de amadurecimento. Entende? Então, nas suas relações, você também tem que entender o longo prazo. Na sua vida, você tem que entender o longo prazo. Tudo. Sua área profissional tem um certo tempo para a realização de cada coisa. Há um tempo certo para tudo. Você precisa entender os tempos, entender as estações, entender o longo prazo. Então, o pensamento do longo prazo, ele é uma característica de uma pessoa que foi criada para ser eterna. Tá? Essa é uma característica que talvez muitos de nós estamos sofrendo com isso, mas que ela é uma coisa arraigada numa pessoa, ela é uma coisa que está enraizada numa pessoa que foi criada para ser eterna. Ela pensa no longo prazo, faz parte da natureza dela, entender as estações, compreender, ter paciência com as estações e com os processos. Tá? Então, essa é a quinta característica. A sexta característica de uma pessoa que é criada para ser eterna é que ela entende que o fim, que todos temem o fim, né? Vamos olhar assim lá para o Apocalipse. Se você faz uma boa análise de Apocalipse, tem uma boa exegese em Apocalipse, você consegue compreender que é o tempo do fim, e você tem muitos hermeneutas, muitas interpretações escatológicas sobre Apocalipse, mas você consegue visualizar o fim naquilo ali que está sendo falado. Né? Aí não vou entrar em termos escatológicos, mas quando você tem a compreensão que você é criado para ser eterno, quando você é criado para ser eterno, você compreende e você é de fato, você se apropria dessa identidade, você entende que o fim é só o começo. Tá? Você não fica com medo do fim. Você entende que o fim é só o começo de uma nova vida que tem, de algo novo que tem depois da morte. Tá? As suas interpretações escatológicas, dessa parte da teologia não vamos entrar. A gente entende que o fim é só o começo. É como se fosse uma estação. A sua vida é uma estação e você vai entrar numa outra estação. Tá? Então, ela não é uma pessoa com medo do fim, uma pessoa que olha para o Apocalipse com: meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Será que eu vou sofrer? Não tem esse tipo de pensamento. Tá? Porque uma pessoa criada para ser eterna, ela está arraigada em amor, e o amor lança fora esse tipo de medo. Ela não fica apavorada com esse tipo de coisa. Ela anda com o eterno, ela anda com Deus, ela é amiga de Deus, ela conhece o coração de Deus. Sabe? Então, quem é criado para ser eterno entende, ela tem essa característica de entender que o fim é só o começo. O fim não é o fim é só o começo. C.S. Lewis disse assim: para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles
apenas o início da história real, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a vida que tiveram nesse mundo foram apenas a capa, toda a vida que nós tivemos nesse mundo é a capa e a primeira página. Agora, para eles, é só o início do primeiro capítulo da grande história. Ninguém no mundo jamais leu ninguém no mundo jamais leu. É algo secreto, é algo que segue secreto e é algo eterno. Cada capítulo é melhor do que o anterior, é o que está por vir. Né? Hebreus diz assim, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, essa característica, ela entende que o fim é só o começo. E isso traz uma conotação de esperança. Uma pessoa que ela é criada para ser eterna, ela tem sempre a esperança. A esperança nunca morre dentro dela. Ela tem esperança do que há de vir. Ela tem a esperança de um propósito eterno. Ela tem a esperança, ela tem a visão esperançosa, ela tem uma escatologia esperançosa. Ela tem toda a visão teológica dela é pautada em esperança, fé e amor. Entende? Então, a pessoa que ela é criada para ser eterna, ela entende que o fim é só o começo. Que o fim é o começo de uma nova fase, o fim é o começo de uma nova estação. E todo fim revela que há um começo de alguma coisa, sabe? Então, Salomão diz, né, que o fim é melhor que o começo. Então, para os que acham que o fim é melhor que o começo. Né? O fim vai revelar muita coisa. Então, a pessoa que é criada para ser eterna, ela tem essa característica. Ela olha para o fim e entende que é só o começo. A última característica, para a gente encerrar, a última característica de uma pessoa que foi criada para ser eterna, ela entende a importância das obras. Ela entende a importância das obras. Como assim, amor? Uma pessoa que ela é criada para ser eterna, e ela tem essa compreensão, e ela vive, já experimenta a eternidade, ela vive por fé, ela entende que a fé dela é revelada nas obras. A fé dela é revelada no que a mão dela faz, no que os pés dela fazem, no que a boca dela fala, o que ela faz. A fé dela é revelada através dos frutos. Às vezes está frutificando num serviço social, às vezes está frutificando em algum lugar que você vai, mas tem relação com isso, com aquilo que você fala, tem relação com aquilo que você, como você é na sua família, como você é na sua comunidade, tem relação com a sua obra, tem relação com a sua vida. A sua vida é uma obra constante, a sua vida vai ser uma obra, ela está sendo contada uma história, uma obra. Né? Então, quem é criado para ser eterno tem essa característica de entender a importância das obras. Tá? Então, você está sempre preocupado com aquilo que você está fazendo, você está sempre preocupado com quais obras você está fazendo para o reino, se você está frutificando, se você realmente está no seu potencial máximo, se você está tendo performance, uma performance pessoal, auto performance, não a alta, mas a auto performance, se você poderia estar gastando energia na coisa correta, se você realmente, se você estudasse algo, se isso poderia te ajudar de alguma forma num projeto para o reino, sabe? Porque agora você está posicionado no reino, tudo é o reino para você agora, entende? Então você precisa entender a importância das obras, tá? Lá em Tiago tem um texto muito polêmico, né? Que fala assim, que Tiago fala: mostras a tua fé que eu mostraria a minha fé com obras. Naquele contexto faz muito sentido o que ele está falando, né? E depois ele reforça que a fé sem obras é morta, porque a obra é a revelação, é a materialização da fé. A obra é a materialização da fé. Ela meio que prova a sua fé. Ela prova a qualidade e a origem da sua fé. Né? Lá em Hebreus fala sobre Abraão, que ele não foi justificado por obras. Tá? Ele não foi justificado por obras, foi justificado pela fé. Isso foi acreditado a ele como justiça, a fé dele. Ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Mas é o mesmo Tiago que fala, ou em Hebreus, não sei, acho que é em Tiago mesmo que fala, que Abraão provou sua fé levando Isaac até o altar para poder sacrificar. Então, a sua
Fé é revelada através da sua obra, é revelada através daquilo que você faz, daquilo que você fala, daquilo que você busca, das suas inclinações, com o que você gasta seu tempo, com o que você gasta sua energia, com aquilo que você prioriza. A sua fé, ela é racional, ela é uma fé que te move intelectualmente, te move emocionalmente, espiritualmente. Entende? Ela é uma fé que gera uma consciência, é uma fé consciente, né? Então, uma pessoa criada para ser eterna entende a importância das obras, né? Rick Warren diz: em comparação com a eternidade, nosso tempo na Terra não passa no piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida, as obras dessa vida definem o destino da próxima. Para quem tem essa visão de uma próxima vida, de um outro lugar, né? Eu tenho as minhas opiniões a respeito disso, tá? A respeito de se vai ser no céu, se vai ser na terra, se nós vamos ter a terra restaurada e vamos viver aqui porque somos seres terrestres ou não, mas teremos uma nova vida, tá? Se o milênio é literal, se não é, isso não importa. Eu não quero falar sobre escatologia agora, mas existe uma coisa é fato: existe uma nova vida. Existe uma nova vida após a vinda dele. Existe uma nova vida. E a pergunta é, olha o que ele fala: os atos dessa vida, as suas obras, definem o destino na próxima. Aí, como você pensa escatologicamente, teologicamente, não interessa. Mas uma coisa é certa: o que você faz agora gera um fruto, vai gerar um resultado. É como se as suas obras já fossem um fruto, amém por isso, mas elas também são sementes para uma era vindoura. As suas obras são frutos da sua fé, de quem você se tornou, quem tem se tornado, mas ela também é uma semente para a era vindoura. Tá? Então deveríamos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar eterno. Ele fala no céu com Jesus. Tá? Então, compreender, ter a consciência das nossas obras, compreender a importância das obras. Tá? E aqui eu não estou falando de ser justificado, ser salvo por obras. Eu estou falando de você revelar a sua fé através das suas obras. As suas obras revelarão, darão ênfase, darão materialização às à sua fé, assim como foi com Abraão. Tá? Então, uma coisa que eu queria falar, que você, para ter toda essa visão, né, você precisa de relação com Deus. Você precisa de relação com Deus. Tá? Você precisa se relacionar com o Eterno para entender, compreender o Eterno. Para ter essa consciência que foi criado para ser eterno. Tá? Às vezes tem alguns das 7 características que você talvez não tenha praticado, não tenha desenvolvido, ou se você tem as 7 características, né, que eu vou recapitular daqui a pouco, mas que você tenha essas 7 características, amém, que você desenvolva e continue firme nisso, peça a graça de Deus para continuar firme nisso, mas que se você não tem uma delas, que você a pratique. Tá? E a primeira é, você entende que a eternidade já está em nós. A segunda é, você está sempre buscando a vontade dele, você está sempre atrás do conhecimento da vontade dele, você está sempre em busca disso, você anseia por isso. A terceira é, você tem uma nova perspectiva, uma cosmovisão de um mundo bíblica. Quarta é, você entende os valores eternos. Quinta, você pensa no longo prazo. Sexta, você entende que o fim é só o começo. E a sétima, você entende a importância das obras. Tá? Então, como que eu faço, irmão, para ter essa visão? Como que eu faço para ter esse entendimento, essa compreensão, essa consciência? Cara, escrituras, conhecimento da escritura, das escrituras, contato com as escrituras, contemplação, né? Você ter um tempo de meditação na palavra, pegar um texto. Você olhou para um texto, você não entende o texto, você busca na internet, você busca outras traduções, bota várias versões e fica. Então, esse tipo de contato com a palavra te traz profundidade, te traz relação com o Eterno, que te dá uma visão de eternidade. Porque se você não tem relação com alguém que é eterno, como que você vai ter visão de algo eterno? Que a visão vem da relação. E a partir da visão você entende a missão.
Então é relação para ter visão, para a missão fazer sentido. Porque daqui a pouco você vai olhar para a missão, isso aqui que Deus falou não faz sentido. Né? Você vai olhar e falar, não faz sentido para mim, eu acho que não está fazendo sentido. Eu me esforçar para isso, não está fazendo sentido. Então, você precisa de cultivar a sua relação com Deus para você ter a visão dele, a visão que vem dele, do alto, vem do trono, é um rio que não para de fluir, que traz essa visão, que traz essa compreensão, essa consciência que vem do alto, através do Espírito Santo. E a missão vai fazer sentido para você, vai passar a fazer sentido. Tá? Então, relação com Deus, visão e missão. Tá bom? Então, eu vou até deixar uma frase, deixa eu ver se ela está aqui. A frase que eu vou deixar lá hoje é: suas obras são frutos de sua fé. Tá? Então, as suas obras são frutos da sua fé. Então, você precisa, se possível, revisitar os conceitos, os princípios que dão base para a sua fé. E como você tem frutificado a partir dessa fé. Quais são suas obras? Tá? Então, a frase que eu vou postar hoje no Instagram é: suas obras são frutos de sua fé. Tá? Se você está vendo esse conteúdo gravado, vá depois no post, comenta lá o que você achou, manda foguinho, faz alguma coisa lá, compartilha com outras pessoas, para dar uma força para a gente estar continuando nesses 40 dias. Tá? Compartilha para eu saber qual é o feedback também, se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo. Eu vou postar lá no Instagram e também vou subir no YouTube, eu vou disponibilizar o link do YouTube lá na bio e no Stories, tá bom? Então, a de amanhã, já vou fazer a antecipação de amanhã, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Você vê que é uma narrativa muito bem contada pelo Rick Warren, é uma boa narrativa. Hoje a gente falou sobre que você foi criado para ser eterno, e amanhã a gente vai entender como Deus pensa, enxergando a vida do ponto de vista dele, a visão dele. Por isso a importância de caminhar com ele, por causa da visão. Né? Que aí a sua missão passa a fazer sentido. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tá? E é isso. Até amanhã. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.